Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Você sabe que o nosso Ministério Cinco Solas é de tradição puritana inglesa e temos conteúdos nas mídias sociais que visam instruir o povo de Deus, instruir as pessoas também, amigas, que gostariam de aprender um pouco mais sobre essa rica tradição puritana. Por isso, considere se inscrever no nosso grupo oficial no Telegram, cujo endereço você pode observar na tela, que é t.me/5solasoficial. E você será muito bem-vindo. Nós temos diversos recursos de ensino neste nosso grupo no Telegram, ok? Então, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, assine as notificações, dê aquele like piedoso aqui, para que o nosso canal, os nossos canais possam crescer em relevância para divulgar a boa e velha e piedosa teologia puritana aqui no nosso país. Vamos ao vídeo de hoje? Quando você olha para as luzes que enfeitam as nossas cidades em dezembro, ou sente aquele cheirinho característico da comida farta e da troca de presentes, é difícil nós imaginarmos que esta data, o Natal, já foi o centro de uma das maiores guerras culturais e teológicas da história do cristianismo. Perceba que para a grande maioria de nós, o Natal é sinônimo de alegria, família e o nascimento de Jesus. Mas, se nós puxarmos um único fio desta complexa tapeçaria histórica, nós descobriremos algo surpreendente. Nós descobriremos raízes que afundam em impérios pagãos extintos, debates teológicos que levaram homens à prisão e até mesmo leis que proibiram, sim, tornaram crime a celebração do Natal, tanto na Inglaterra quanto na América. Meu amado irmão, minha amada irmã, o estudo do Natal não é simples. Ele nos força a confrontar uma mistura de tradições religiosas, invenções humanas e a pergunta que não quer calar: será que Deus realmente ordenou esta festa? Hoje, nesta aula, nós vamos além desta superfície. Nós vamos investigar aqui a etimologia, desvendar a polêmica escolha da data, entender porque grandes teólogos chamaram o Natal de monumento à idolatria e, finalmente, tentar resgatar o verdadeiro sentido da encarnação em meio ao caos comercial. Eu convido você a deixar de lado o que você acha que sabe e a considerar comigo esse tema, o Natal, pelos séculos. Seja bem-vindo. Este é o Natal sob julgamento, um estudo aqui do nosso Ministério Cinco Solas, feito com carinho para você. Para começar a nossa investigação, nós precisamos olhar para as palavras. Perceba que a própria terminologia, ela carrega as cicatrizes da história. No inglês, a palavra Christmas, essa origem da palavra Christmas vem do inglês antigo, Christus Messi, que significa literalmente a missa de Cristo. Isso já nos dá a primeira pista fundamental. O nome aponta diretamente para a tradição da igreja papista, da igreja romana, de celebrar uma missa específica em memória do nascimento de Cristo. Como aponta autores como Arthur Pink, essa terminologia por si só já sugere uma fusão entre elementos cristãos e práticas litúrgicas que mais tarde seriam contestadas, consideradas
não adequadas pela Reforma Protestante. Mas a grande questão que sempre surge é: Jesus nasceu realmente em 25 de dezembro? A resposta curta e direta, apoiada pela vasta maioria dos historiadores e teólogos, é simples. Provavelmente não. A Bíblia, curiosamente, ela não especifica o dia ou mesmo o mês do nascimento de Jesus. É um silêncio divino que para muitos deveria ser respeitado. As evidências internas do texto bíblico sugerem um cenário diferente do inverno europeu ou da Judéia. O Evangelho de Lucas, por exemplo, nos conta que havia pastores no campo, vigiando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Entenda que no vigoroso inverno da Judéia, em dezembro, os rebanhos estariam recolhidos e abrigados, e não ao relento. Estudiosos, por exemplo, como Brian Schwetley, estimam que o nascimento tenha ocorrido provavelmente no outono naquela região. Então, por que dezembro? Por que dia 25? As raízes desta data, elas remontam a tempos muito anteriores ao nascimento de Cristo. Culturas antigas, por exemplo, celebravam o solstício de inverno e a mudança das estações. Era um período de festivais dedicados a divindades, por exemplo, como Júpiter, Mitra, Saturno e Thamus. Já no Império Romano, por volta do século IV, a Igreja cristã adotou uma estratégia de substituição. A estratégia era a seguinte: para afastar os fiéis destas festas pagãs, como por exemplo as Saturnálias, festivais de desordem e adoração ao sol, a Igreja tentou cristianizar esta data, convertendo-a na celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo foi nobre: substituir a idolatria. Porém, o resultado foi uma festa híbrida, que carregaria pelos séculos seguintes o DNA dessas celebrações antigas, infelizmente. Sabendo agora desta origem mista, como o cristão deveria reagir? Como eu e você deveríamos reagir? Aqui nós entramos em um campo de batalha teológico que divide gigantes da fé até os dias de hoje. De um lado, nós temos uma perspectiva da liberdade cristã. Alguns autores contemporâneos, por exemplo, como o já elevado ao rol de membros na glória, John MacArthur, argumentam que, embora a data de 25 de dezembro seja arbitrária e as origens realmente históricas elas sejam pagãs, o cristão ele teria esta liberdade em Cristo para separar esse dia para o Senhor. O argumento é interessante, é pragmático e também evangelístico. A sociedade, embora de forma deturpada e comercial, ela se abre para o tema do nascimento de Jesus nessa época. É natural que as pessoas fiquem abertas a falar sobre esse assunto. Essas pessoas veem o Natal como uma oportunidade valiosa para testemunhar sobre a encarnação e exaltar a Cristo, aproveitando a abertura que a cultura oferece. Então, nesse diapasão, o cristão, nesta época, teria esta liberdade religiosa, tendo em vista uma maior abertura das pessoas em receberem e conversarem sobre esse assunto. Esses cristãos poderiam falar sobre a encarnação e a vinda do Salvador. Por outro lado, nós temos a perspectiva contra a celebração do Natal, defendida vigorosamente por alguns autores, como, por exemplo, Brian Schwetley e Arthur Pink. O argumento deles é deveras cirúrgico. Não há mandamento bíblico para celebração ou para celebrarmos de maneira cultual o aniversário de Jesus. A Bíblia nos manda celebrar a sua morte através da ceia do Senhor, que substitui a Páscoa judaica como sacramento, bem como celebrarmos a sua ressurreição.
através do dia do Senhor no domingo. Então, de acordo com o pensamento cristão reformado e puritano, nós temos a obrigação e o dever de celebrarmos a ceia do Senhor e a ressurreição do Senhor. A primeira na Santa Ceia e a segunda aos domingos. Percebe? Para esses autores, celebrar o Natal é erguer um verdadeiro monumento à idolatria passada. Eles argumentam que Deus não aceita a adoração que Ele mesmo não instituiu. Mas veja, nós estamos aqui falando de cultos públicos e solenes. Percebe? É aqui que nós precisamos introduzir o conceito fundamental para podermos compreender a próxima parte da nossa história. Aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Diferente do princípio normativo do culto, que diz que nós podemos fazer no culto público e solene tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, o princípio regulador do culto, qual o nosso Ministério Cinco Solas subscreve, como a maioria das igrejas tradicionais reformadas, este princípio regulador do culto, que também foi adotado pelos nossos pais puritanos, diz que nós só podemos fazer no culto aquilo que a Bíblia explicitamente nos ordena. O argumento e o raciocínio é simples. Se Deus não mandou especificamente celebrarmos o Natal, e se a data foi emprestada do paganismo romano, então celebrá-lo seria um ato de culto à vontade, uma invenção humana não autorizada. Foi baseado nesse princípio regulador do culto que entre 1600 e 1700 estourou o que nós chamamos de a Guerra Puritana contra o Natal. Muitas vezes a história retrata os puritanos como pessoas amargas que odiavam a alegria. H.L. Mencken dizia que o puritanismo era o medo assustador de que alguém em algum lugar pudesse estar feliz. Mas isso é uma caricatura injusta e não condiz com a realidade. Para homens, por exemplo, como William Prynne e George Gillespie, a abolição do Natal não era sobre odiar a diversão, ou a felicidade ou a alegria. Não, era sobre amar a soberania de Deus sobre o tempo. Os puritanos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu amigo, minha amiga, eles lutavam para purificar a igreja das corrupções da igreja romana, da igreja papista. Pense comigo no contexto social da Inglaterra do século XVII. Lá no século XVII, o Natal não era essa festa familiar como, por exemplo, os cristãos fazem hoje. Pensar que assim o fosse seria um anacronismo histórico terrível. Percebe? Os 12 dias de Natal eram um período de misrule, ou um desgoverno naquela época. Havia a figura do senhor do desgoverno, onde a ordem social era invertida. Os servos, por exemplo, zombavam dos seus mestres, os homens se vestiam como mulheres, havia bebedeira, havia glutonaria, haviam jogos de azar. William Prynne, um panfletário radical que teve suas orelhas cortadas por criticar a realeza, argumentava que se comparássemos o Natal inglês com a Saturnália romana, eles seriam indistinguíveis. Prynne dizia que o Natal era gasto em beber, rugir, jogar dados e cartas mediante apostas em dinheiro. Para ele, honrar a Cristo com essas práticas era uma blasfêmia. Então, esse era o contexto do Natal na época dos puritanos ingleses, entre os séculos 16, 17 e 18. A lógica puritana era um silogismo implacável. Primeiro, Deus é o único autor de um culto aceitável.
Segundo, as Escrituras ordenam o domingo, mas silenciam sobre o Natal. Logo, instituir o Natal é uma usurpação da santíssima autoridade de Cristo. Para eles, ou seja, os puritanos, santificar o dia 25 de dezembro era, na verdade, profanar o verdadeiro dia santo, que é o domingo. Eles acreditavam que, ao tentar fazer um dia santo humano, acabávamos gerando superstição e imoralidade, como de fato acontecia naquela época. Essa convicção teológica, ela se transformou em uma ação política. Quando os puritanos ganharam poder no parlamento durante a gloriosa Revolução, a Guerra Civil Inglesa, o Natal foi para o banco dos réus. O ponto de virada aconteceu em 1644. Naquele ano, o dia 25 de dezembro caiu numa quarta-feira, que era o dia designado para o jejum mensal pelo parlamento. O povo teve que escolher festejar o Natal, que naquela época o costume era muito pagão, homens se vestiam como mulheres, como eu falei para vocês, glutonaria, bebedices, imoralidades. Então, ou o povo festejaria o Natal, ou iria jejuar por ordem do governo. Era o dilema. O parlamento puritano ordenou o jejum. Eles declararam que o povo deveria se humilhar pelo pecado de ter transformado a memória de Cristo, o nascimento do Senhor, comemorado em libertinagem. Em 1647, a proibição se tornou total. Igrejas foram trancadas, lojas foram forçadas a abrir. Arautos percorriam Londres gritando: "Não há Natal!", mas o povo não aceitou calado. Aconteceram os famosos motins do pudim de ameixa. Em Canterbury, a multidão jogou futebol nas ruas em desafio à lei, quebrou as vitrines das lojas que ousaram abrir e exigiu os seus cultos e as festas de volta. Essa guerra, meus amados irmãos, ela cruzou o oceano. Na colônia, por exemplo, de Massachusetts, nos Estados Unidos, berço do puritanismo americano, celebrar o Natal foi proibido por lei de 1659 até 1681. A lei dizia o seguinte: quem for encontrado observando qualquer dia como o Natal, seja abstendo-se de trabalho ou banqueteando-se, pagará 5 shillings de multa. Lá, o Natal só se tornou um feriado popular em meados do século XIX. Ou seja, durante quase 2 séculos, para os puritanos da Nova Inglaterra, 25 de dezembro era apenas mais um dia de trabalho. Ocorre que os puritanos perderam esta batalha política. O Natal ele foi restaurado com o retorno da monarquia na Inglaterra em 1660. Mas a crítica teológica deles deixou marcas profundas e nos força ainda hoje a refletirmos como nós devemos celebrar o Natal ou não celebrar o Natal. Muitos símbolos modernos ainda são alvos de críticas. Por exemplo, a árvore de Natal, com suas origens em rituais de fertilidade. O Papai Noel, que para muitos autores confunde as crianças ao assumir atributos divinos, por exemplo, como a onisciência de saber os pedidos de toda a humanidade nesta data, a sua onipresença de estar em diversos locais para distribuir presentes. Perceba que esses atributos divinos, onisciência e onipresença, pertencem somente ao nosso Deus triuno, santíssimo e verdadeiro. Então, o Papai Noel, neste contexto, roubaria blasfemamente essa glória e esses atributos da divindade que é o nosso Deus. No entanto,
Independentemente de você concordar com a liberdade, por exemplo, defendida pelo grande teólogo reformado John MacArthur, ou com a austeridade dos puritanos, o foco central para quem decide celebrar o Natal deve ser um só. E é aí que eu quero que você aprenda uma coisa: a encarnação do Verbo Divino. Como nos lembra, por exemplo, Ranieri Menezes, o Natal deve ser como uma luz que brilha nas trevas. A alegria do comércio, ela é passageira e artificial, mas a alegria do entendimento teológico é eterna. Martinho Lutero, por exemplo, enfatizava o milagre do Natal. Jesus assumiu a carne humana genuína, purificada pelo Espírito Santo, para ser o nosso substituto. Que alegria! O propósito da vinda de Cristo não foi a festa em si, mas, como cita John Piper, buscar e salvar o perdido e destruir as obras do diabo. Então, o propósito desta festa deve ser justamente isto: nós celebrarmos a encarnação do Verbo Divino na pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo não para instituir uma festa natalina, mas para buscar e salvar o perdido, eu e você, e destruir as obras do diabo. Percebem a mudança do foco? Se você decidir por celebrar na sua casa o Natal com a sua família, tenha esse como paradigma principal desta celebração: a encarnação do Verbo Divino na pessoa de Jesus Cristo para buscar e salvar o perdido e destruir as obras do diabo. Qualquer forma de desordem, de balbúrdia, qualquer forma de bebedice, qualquer forma de glutonaria, de luxúria, de gastança de dinheiro desenfreada, qualquer forma de culto religioso público e solene deve ser evitado. Porque nós temos o princípio regulador do culto e Deus não nos manda celebrarmos o culto de Natal. Nós podemos sim nos reunir em família, caso a sua consciência assim permita, nos reunirmos em família, celebrarmos uma ceia, decorarmos a nossa casa, celebrarmos o Natal, mas enfocando e ensinando a nossa família como sacerdotes do lar, como verdadeiros puritanos, de que o sentido do Natal é celebrarmos de alguma forma em família o nascimento do nosso único Senhor e Salvador. O melhor presente, meu amado irmão, minha amada irmã, não está embaixo das nossas árvores natalinas. O melhor presente é o louvor ao aniversariante. Jesus não nasceu apenas para ser um bebê numa manjedoura, mas para ser o Rei cujo trono reside nos corações daqueles que confessam a sua majestade. Seja no dia 25 de dezembro ou em qualquer outro dia do ano, que a verdade de Emanuel, o Deus conosco, seja a razão da nossa esperança. Eu espero que esse estudo, esta verdadeira viagem que nós fizemos pela história, tenha iluminado o seu entendimento sobre essa data tão complexa. Se você gostou dessa nossa aula especial de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem também ama história e teologia. Até a próxima. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no Ombro de Gigantes e você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Feliz Natal. Deus o abençoe e que Cristo reina sempre em nossas vidas e reinará para toda a eternidade. Fique com Cristo.